da razão. Aí, a história continuou caminhando. Depois de Pirro, tiveram outras escolas filosóficas, só que aconteceu um marco histórico, que é a chegada do cristianismo. E depois que o cristianismo veio, ele ganhou uma proporção muito grande. O cristianismo, ele não ficou só ali na região da Judéia, ele se espalhou por todo mundo e o pensamento cristão foi tomando conta. Naturalmente, o ceticismo, ele é contrário ao cristianismo. O cristianismo é um pensamento dogmático. Nós cremos em uma verdade absoluta, uma verdade, inclusive, que se encarnou aqui na Terra. O cristianismo é dogmático e ele é totalmente oposto ao ceticismo. Então, o ceticismo ele foi perdendo força. Nós vamos agora dar um salto de aproximadamente uns 700 anos e vamos lá para o comecinho da Idade Média para entender como que a filosofia se comportou sem a presença do ceticismo, tal como o nosso amigo Pirro lá falava. Na Idade Média, a filosofia continua se desenvolvendo. E nós temos grandes figuras como Agostinho de Hipona, Tomás de Aquino, e eles eram excelentes filósofos. A premissa de Agostinho, de Tomás de Aquino e de outros filósofos da era cristã era que a razão nos ajudava a entender as verdades de Deus. Então, a razão, ela não era uma inimiga da fé, ela era uma aliada para que a gente se aproximasse mais de Deus. E eu estou falando isso de forma muito resumida, né, respeitando toda a diversidade filosófica que nós temos nessa época. Mas nessa época em questão, no começo, né, e na Idade Média, a filosofia, ela atuava como uma disciplina que estava subordinada, ou seja, estava embaixo da teologia. O que os filósofos antigos faziam era usar a filosofia para iluminar as áreas da vida. Mas agora, na Idade Média, a filosofia, ela se sujeita à teologia, então ela é ordenada a partir da teologia. Toda filosofia que é produzida é a partir do conhecimento de Deus. Então, tanto Agostinho como Tomás de Aquino, eles partem desse pressuposto e fazem muitos bons materiais teológicos por conta do uso da razão. E aqui eu quero mostrar brevemente, né, a imagem de Agostinho de Hipona e de Tomás de Aquino, que foram figuras muito importantes ali no período da Idade Média. Mas a Idade Média teve um fim, né? Enquanto a Idade Média estava acabando, nós temos um movimento surgindo, que é o movimento da Renascença, e vocês já devem ter escutado falar. Eu também não vou me gastar muito tempo, né, conceituando esse movimento, mas o que é importante entender da Renascença é que ela surge com essa ideia de resgatar o homem, de resgatar o humanismo em algum grau ainda, e eles têm o objetivo de voltar para a antiguidade, lá no período greco-romano, e puxar, né, algumas coisas de lá. Então, com o surgimento do renascentismo, várias filosofias da antiguidade ressurgem. E aí começa novamente aquele embate que nós falamos, né, do ceticismo e dogmatismo. Nós temos alguns nomes da Renascença que foram muito influenciadas pelo novo ceticismo. Um nome muito importante é o Montaigne, ele era um filósofo. Resumidamente, para também não tomar muito tempo aqui da live, ele começou a ele começou numa investigação, a gente chama de estoicismo, né, de busca pela verdade, mas nessa investigação de busca pela verdade, ele descobriu que não era possível encontrar a verdade na linha filosófica que ele estava seguindo. E aí, como ele se frustrou ao não encontrar a verdade através da filosofia, ele abraçou o ceticismo também. Só que o ceticismo dele ainda não era um ceticismo muito elaborado, não era uma corrente filosófica cheia de metodologia, não era nada disso.
Ele olhava para a sociedade, olhava para as relações humanas e ele começou a questionar a organização social, as estruturas, as convenções sociais. Então, aqui nós vemos o ceticismo retornando aos poucos. E surge o nosso camarada, uma das figuras mais importantes que nós temos aqui, que eu acho que é importante vocês guardarem na mente, que é o René Descartes. E eu espero que eu tenha falado certo, eu fiquei treinando o dia todo falar esse nome, porque parece um trava-língua para mim, né. Mas o René Descartes, ele ocupa um papel fundamental, porque ele é o primeiro que vai falar sobre um conceito chamado dúvida metódica, perdão. O que basicamente o Descartes acreditava? Ele acreditava que para a gente obter qualquer tipo de conhecimento, você tinha que abrir mão das suas crenças, você tinha que desapegar daquilo que você acreditava para fazer uma análise correta, sem influência nenhuma. Só que ele também descobriu que não é possível você desapegar de tudo, absolutamente tudo. Se você desapegar de todas as coisas da sua mente, ainda vai restar teu pensamento. Então, apesar de você abrir mão de várias crenças, no final ainda vai sobrar a sua mente e a sua razão. Então, ele parte dessa premissa, que a razão tem que nortear toda a nossa investigação sobre o mundo. É a partir da razão que nós vamos obter alguma resposta, segundo Descartes. É dele que vem a frase penso, logo existo. Por que que ele falou penso, logo existo? Bom, eu estou me abstendo de tudo aqui na minha mente, só sobrou a minha mente. Significa que se eu tenho mente, eu estou existindo. É esse o contexto da frase, para vocês conseguirem entender um pouquinho melhor. Com essa defesa de que a razão poderia nos conduzir à verdade, ele criou essa dúvida metodológica. Ele basicamente falava o seguinte: o ceticismo tem que ser aplicado no processo de desconstrução, mas depois que você desconstrói tudo, você precisa usar a razão para alcançar a verdade. Então, aqui, a gente tem uma mudança muito drástica do pensamento cético. O Pirro, lá da Grécia, ele tinha o ceticismo como um estilo de vida. Já o Descartes, ele não abraça essa ideia de estilo de vida, porque é um absurdo, né? Vamos combinar que, para quem preza pela razão, o posicionamento de Pirro é um absurdo. Só que ele usa o ceticismo como um método para alcançar a verdade. E aqui entra aqui uma curiosidade, vou contar um babado histórico para vocês. Lembra no comecinho que eu falei que existe a linha dos dogmáticos e a linha dos céticos? Ninguém quer abraçar o Descartes, nem os dogmáticos querem ele, nem os céticos. Então imagina, vocês já viram quando a gente vai jogar futebol e a gente vai escolhendo as pessoas para o time, né? Ninguém quer ser o último a ser escolhido, é sempre o rejeitado, né? O Descartes é esse carinha aí que ninguém quer no time. Por quê? Porque ele afirmava o ceticismo, mas ele também afirmava uma verdade absoluta. Então os céticos não queriam andar com ele, porque ele falava de uma verdade absoluta, e os dogmáticos não gostavam dele por causa que ele era meio cético. Então, inclusive, né, outra coisa aqui para quebrar um pouco o gelo. Se algum dia alguém virar para você, alguém culto, virar para você e falar: "Nossa, você é muito dogmático", você pode ter certeza que a pessoa está tentando te ofender, mas de uma forma rebuscada. Por quê? Para as filosofias modernas, ser dogmático é um absurdo. Só que é claro que eles não vão virar para você e falar: "Ah, você é um burro". Eles vão, né, dar uma disfarçada e falar: "Você é muito dogmático". Porque para a filosofia moderna e pós-moderna, acreditar em uma verdade absoluta é ridículo do ponto de vista deles. Então, só para vocês saberem aí que o Descartes ele não é bem quisto por ninguém desses grupos aí.
Mas não se ofendam, se alguém te chamar de dogmático um dia, você já sabe, fala: sério? Verdade, sou dogmático mesmo. Que bom que você percebeu que eu sou dogmático". Mas continuando aqui na nossa aula, ah, o Descartes, ele influencia muitos outros filósofos. E o pensamento dele, né, com relação à dúvida metodológica, vai reverberar em um outro cara. E esse cara de todos eu considero que é o mais problemático. O nome desse cara é Dave Hume, e ele afirma que nem a ciência é completamente confiável. O Dave Hume, ele é citado pela autora, inclusive, no nosso livro. E o que que ele quer dizer, basicamente? Ele afirma que até o conhecimento científico que a gente obtém através dos estudos, dos testes empíricos, da observação, tudo isso pode ser questionado e não pode ser considerado verdadeiro, totalmente verdadeiro, digamos assim. Por quê? Porque nem tudo que pode ser observado ou provado é confiável na perspectiva do Hume. Ele afirma que até os nossos experimentos científicos e as nossas conclusões, elas podem ser influenciadas pelos nossos hábitos e pelas nossas emoções. O que que ele quer dizer com isso? Assim, trocando as palavras. Nós sabemos, agora no século XXI, um exemplo, né, para a gente ter. Nós sabemos que a Terra ela gira em torno do Sol. E nesse ciclo nós temos as estações que estão mudando e nós temos o dia e a noite, né, por conta dessa desse movimento que a Terra faz. Nós sabemos disso por conta da observação, de uma análise, de uma constatação comprovada. Porém, ele fala: bom, ok, a vida toda, a história toda da humanidade foi assim, mas quem garante que amanhã também vai se repetir? Então, ele começa a duvidar, inclusive, da aplicação das metodologias e da observação. Olha que engraçado, né? No fim das contas, aquilo que era uma coisa positiva, que era a metodologia do Descartes, ou seja, uma dúvida aplicada na investigação do conhecimento, se torna um monstro aqui para o Dave Hume, porque ele começa a questionar tudo a partir do mesmo método. Então, o Dave Hume ele vai elevar novamente o ceticismo ao radicalismo. E o meu objetivo com essa breve análise que nós fizemos aqui é mostrar para vocês como que o pensamento cético ele se desenvolveu ao longo da história. E por mais que a humanidade seja complexa, nós podemos observar alguns padrões de comportamento. Nós observamos padrões se repetindo. Olha que engraçado, né? A gente chega à mesma conclusão que o pregador lá de Eclesiastes, 930 anos antes de Cristo, chegou. Em Eclesiastes 1, verso 9, verso 10, vai ter a seguinte afirmação: o que foi é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há nada de novo debaixo do sol. Será que existe alguma coisa que se possa dizer: veja, isso é novo? Não, já existiu em tempos passados, muito antes de nós. Vamos olhar para a antiguidade.